Bíblia, irmão Júnior, a gente tem um personagem, um moço, em que ele era o mais jovem de todos os seus irmãos, fruto da velhice dos seus pais, e esse jovem era José. No entanto, amado pelos seus pais, por Jacó e por Raquel, porém odiado pelos seus irmãos, porque a preferência de Jacó sempre era para o pequenino José, desde a sua infância. E ele cresceu com aquilo. Porém, o ódio foi tamanho, a inveja foi tamanha no coração dos seus irmãos, em que pegaram José e venderam. É uma brincadeira de mau gosto, né? É. Lá em casa nós éramos em 4, mas não tivemos essa brincadeira de vender. Teve, não? Ainda bem, irmão. Senão eu ia perguntar, cadê seu irmão? Porque o irmão está aqui, né? Eu ia falar, então vendeu o outro irmão, né? Mas imagina só, vender um irmão e depois contar uma mentira para o pai, e sabendo que o coração do pai ficaria dolorido, massacrado, foi um ato muito cruel. E José nada tinha feito. Chegou ao Egito, vendido como escravo, na casa de Potifar. Potifar depositou toda a confiança nas mãos de José. Porém, lá vai José sendo incriminado sem provas, injustamente, simplesmente por uma calúnia, uma difamação, lançado no calabouço da prisão. E ainda assim, será que José, ele teve ódio? Ele teve rancor? Ele guardou tudo isso, irmão Júnior? Ele tinha tudo para ter isso, todos esses sentimentos, rancor, ódio. Mas em vez disso, ele fez dessa adversidade e transformou esses traços em algo positivo, o caráter dele. Isso ajudou a formar o caráter dele e permitiu tornar uma pessoa melhor. E todos conhecem a história de José, conhecem o final, quem ele se tornou depois daquilo. Ele foi interpretando sonhos, acabou se tornando governador do Egito. Mas e atualmente? Nós como jovens, nós somos como esse José, não somos? Nós passamos por adversidades na vida. Quem seria essa mulher de Potifar na nossa vida? Quem seria essa venda na nossa vida? Será que nós não estamos passando por isso? E como nós passamos por isso? O que o jovem enfrenta hoje em dia que é semelhante à vida de José? E lembrando de que, se você, irmão Júnior, tivesse a oportunidade de encontrar com José e conversar com José, quais seriam as suas perguntas? Você, irmãos, que está conectado, qual seria a sua pergunta para José? Será que é um mundo diferente, mas a circunstância, as tentações, as lutas, os embates? Qual que é a sua pergunta? Você pode estar mandando aqui e depois nós vamos estar falando com esse José. Irmão Júnior, sim, que tal te chamar esse homem, né, esse jovem, esse jovem 3.700 anos? Tá um pouquinho velhinho, não tá já? Então, eu acho que assim, você só vai vendo o rosto dele, já tem assim, aparências da velhice, a hora que ele aparecer aqui, esse José. Eu creio que depois, né, o irmão Renato vai focar bem, né, para ver os traços do rosto desse José. Vai ver que ele tá bem judiado. Tá bem judiado. Mas também 3.700 anos. Né? Tinha que estar, né? Então vamos chamar esse José. Ele falou que vai falar a língua oficial. Ele falou que vai dar boa tarde na língua oficial. Eu vou até, fica aqui que eu vou lá dar o microfone para ele entrar falando na língua oficial. Bem-vindo, irmão José. Grande José. Não sei se ele entende a minha língua. Shalom, Erev Tov. É Shalom, eu entendo. Traduza. José, traduza. A paz. Boa tarde. Com Jesus. Amém. Como é que é? E aquela outra linguagem lá que salame... Salam aleikum. Eu só entendi a parte salame. Né? É que eu vivi no Egito e eu falo muitas línguas. Para ser governador... Eu sou poliglota. Muito bem. Que maravilha, né, José? Seja muito bem-vindo. Não é mesmo, meu irmão Júnior? Esse José, olha só aqui, irmão Renato, dá um foco no José aqui. A produção da irmã Esther, né? A irmã Amanda também, trabalharam muito bem no que cabiam a ela, né? Porque tem coisa que é só a natureza, né? Tá meio difícil, né? Então, como eu falei, o tempo foi algo judiado para esse José.
Mas a gente vai conversar com ele, né? Vou chamar os meus servos que vocês estão fazendo bullying comigo. José, sou homem bom, sou homem bom, cuidado. Vamos também falar com o José de atualmente. O José de hoje. O José de hoje em dia. Irmão João Pedro, venha cá, irmão João Pedro. O José de hoje em dia. Irmão João Pedro vai ficar aqui comigo, irmão Odair com o José aqui. Ô José, eu vou te dar a preferência. Você quer sentar mais dali ou daqui? Qual o ângulo que fica melhor aí pro José, irmão Renato? Fica mais bonito esse José. Do outro lado? Então troca, irmão Odair. O cenário ali pediu para vocês trocarem. É. Então esse ambiente. Irmão Odair, eu quero saber o que José tem a falar. Eu quero que o irmão comece. Quero que José comece. E além disso, a internet está disponível agora para fazer qualquer pergunta a José. Vocês quiseram sempre perguntar o que a José. Olha só, ele está aqui, ó. Podem mandar perguntas para ele. Vai lá, irmão Odair. Mande as perguntas e a gente vai estar fazendo aqui para o José. Neste momento, José, a gente sabe de que você tinha um cargo diferente na casa do seu pai, onde seus irmãos eram pastorear as ovelhas, e, no entanto, você ficava mais na supervisão, né? Desde muito cedo, de tenra idade, já fazia essa atividade. Naquele dia em que seu pai falou para ir supervisionar seus irmãos no campo, será que teria sido melhor ficar em casa do que encontrar seus irmãos naquele auge daquela ira, daquela inveja? Olha, irmão Odair, eu confesso para você que seria melhor ter ficado em casa. Porém, eu estava fazendo a vontade do meu pai. E todo o homem que é amado pelo pai, ele causa uma certa incômodo nos outros. Todo aquele que é amado pelo pai causa inveja nos seus irmãos. E eu era amado pelo meu pai. Amém. José, outra coisa, como que era o caso, que hoje a gente trata muito com isso, e esse fato da rejeição. A rejeição, ela é muito dolorida, né? A rejeição, o ódio, a ponto de que seus irmãos, eles despertaram isso, afloraram isso, e com certeza teve outros momentos também que eles expressaram esse ódio, né, por você. Mas como que era o fato de lidar? Porque encontramos que teve uma determinada passagem que você relatou uma visão, inclusive até contando para o seu pai Jacó, para sua mãe, de que o sol, a lua iria se inclinar, e eles parece que não aceitaram muito isso, né, essa forma assim, né? Então era uma forma de que o José era diferente. Então, ele quer agora ser superior a todo mundo. Como que era essa lida assim, diária, convivência diária? Irmão Odair, nunca foi fácil. Porque, como o nosso tema de hoje, a fé que honra a Deus, é honrada por Deus. Eu sempre fui muito fiel, conforme os ensinamentos do meu pai, Jacó. Certo? E, com isso, eu recebi 2 presentes. Um de Deus, que era os dons de sonhar e interpretar sonhos. E do meu pai Jacó, eu recebi essa linda túnica. Isso causava muita desconfiança e inveja nos meus irmãos. Tá caindo a roupa do José ali. Coitado, ajudei ele, irmão. É porque é muito bonita, sabe? Vai me ajudar aqui. Esse daqui coloca aqui no pescoço? Ajuda o José, irmão Odair. Tem que até o José de atualmente ajudar. Aí, ó, José de atualmente, muito obrigado por ter ajudado o José de antigamente. Com isso, irmão Odair, realmente existia uma desconfiança dos meus irmãos e eles tinham muita inveja, a ponto de querer o mal ao meu respeito. Eles talvez pensavam que, por causa desses dons e o amor de meu pai, eu quisesse ser um líder sobre eles. Mas isso é escolha de Deus e não minha. Mas e hoje em dia? José falando assim, e o José atualmente? José com o irmão João Pedro.
O irmão João Pedro participando com a gente, primeiramente, né? Sempre fica lá atrás do estúdio e hoje está aqui, muito bom. Mas José foi perseguido e vendido por seus irmãos. Hoje, um jovem é fiel a Deus e mesmo assim ele precisa rejeitar muitas coisas no trabalho, na faculdade, no meio familiar e no meio cristão. Às vezes ele é rejeitado nesses meios, mas como contornar tudo isso? Essa rejeição no meio hoje em dia que pode existir, como existiu com José? Ele foi perseguido e vendido, e às vezes nós jovens somos perseguidos. Será? Isso acontece, irmão João Pedro? É extremamente gratificante saber que nós somos rejeitados, nós somos perseguidos, acusados, porque eu sendo rejeitado pelo mundo, eu me sinto seguindo os passos de Deus, porque Deus é rejeitado nesse mundo, Deus é zombado nesse mundo. Então, sendo rejeitado por Deus, eu me sinto como se eu estivesse do lado de Jesus, estivesse seguindo os mesmos passos, e é muito gratificante. Eu me sinto próximo de Deus, eu me sinto ao lado dele, recebendo essas mesmas acusações. Hoje em dia, irmão João Pedro, além disso, de ser perseguido, existem certas provações. Quais provações seriam essas? Que, por exemplo, será que a escola é uma provação para nós jovens? José teve elas, teve as suas provações lá no Egito. E nós, quais são as nossas? Quais são as que nós estamos vivendo, irmão João Pedro? Calma. Eu vou pedir para o irmão Maurício, lá de Jandira, São Paulo, responder essa pergunta. Ele vai responder, depois o irmão vai responder. Mas agora nós vamos com o Brasil Conectados. É o irmão Maurício, lá de Jandira, São Paulo, ele vai falar sobre essa pergunta. Quais são as lutas e provações que o José atualmente passa? Deus abençoe a todos. Meu nome é Maurício Mateus, de Jandira, São Paulo. Vou falar um pouco sobre a história de José, que foi um grande servo de Deus, e como que ela se assemelha a muitos jovens de hoje em dia. José passou por muitas coisas, passou por muitas lutas, muitas provas, mas sempre venceu no final. Um grande exemplo é a parte da esposa de Potifar, que tentou desviar ele do caminho do Senhor, o caminho correto. E hoje temos diversas esposas de Potifar também em nossas vidas, sejam amizades erradas, amizades de má influência, que tenta tirar o jovem da igreja, deixar de ler a Bíblia, deixar de ler a mensagem, deixar de louvar, orar, seja a televisão, seja redes sociais. Tira aquele tempo que o jovem deveria ter com Deus e com as coisas do mundo, seja até mesmo o trabalho, faculdade, pode ser diversas coisas. Cada um tem sua própria esposa de Potifar, cada um tem sua própria prova individual e luta individual que tem que superar. Mas o mais interessante da história de José é que ele sempre confiou em Deus. Não importa se estava na prisão, se ele estava quando ele foi vendido para os egípcios, pelos seus irmãos, ele sempre confiou em Deus. E esse é o nosso próprio papel, é sempre confiar em Deus. Não importa se está difícil as lutas, se está difícil as provas, não importa nas condições que nós estamos. Temos sempre confiar que Deus sabe o melhor para a gente e que vai nos ajudar a vencer. Que Deus abençoe a todos. Voltou com quem? Eu tô sem retorno aqui. Então Tá vamos tudo falar, irmão Dair, pode ir. Vamos lá. Bom, olha só, nós estamos... qual câmera que eu olho? Pode falar nessa aqui. Pois bem, tem uma pergunta que está no ar. Eu quero saber da parte do irmão Renato. Irmão Renato, o José de antigamente, ele está bonito aqui? Não tá não, irmão? Eu acho que ele está sendo bem sincero, olha lá. E o José de hoje está bonito? Difícil já agradar esse irmão Renato. Só o irmão Júnior que é bonito, né? Isso. E olha só os sapatos de antigamente. Ó. Não, tá um pouco moderno, né, irmão José? Por isso que não tem nem cadarço, nem alparcos. Como é que é? Era desse jeito mesmo? Esse irmão José tá um pouquinho moderno demais. Esse José tá... Ele tava até usando óculos agora, eu até estranho. Eu falei, nossa, José naquela época... Tá... Um homem culto, né? Inteligente. Geralmente os inteligentes usam óculos, né? Ai. Mas, irmão Renato, vem aqui comigo aqui. Olha, irmão Júnior, o que será que é essa caixa aqui? Isso daqui é o quê? Para fazer uma invenção científica? O que você acha, irmão Dair? O que você acha? Vamos lá. Não sei, eu acho Seus que vai... palpites. Eu acho que vai colocar um cabo de vassoura aqui... E passar lá... E tentar levantar, né? Eu acho que é tentar passar o cabo de vassoura nesse
buraquinho pequenininho. Pode ser que talvez seja Com a isso vassoura, daí. com a né? vassoura. Ou no caso, como que é utilizado isso aqui? Aqui de frente, tentar colocar alguém aqui dentro? As roupas de José? Talvez. Tem que entrar. A gente vai testar com o senhor. Começar... então tem essa facilidade, né? É o seguinte, essa é a hora da verdade, irmão Dair. E é daqui a... Só que agora? A hora da verdade é agora? Não, somente para apresentar, mas a hora da verdade é daqui a pouco. A verdade. E a gente vai descobrir qual a função dessa caixa. Por que ela está aí? Daqui a pouco a gente vai descobrir. Será que alguém consegue adivinhar o que vai ter que adivinhar aqui dentro? Para que dessa caixa? Nós estamos com José, que o filho de Jacó, de 3.700 anos, aqui entrevistando no programa. Se você tem alguma pergunta que gostaria de fazer para José de então, você pode enviar a sua participação, ou mesmo também a pergunta para o José de hoje, né? Isso, você pode falar quais são as suas provações você como José atualmente. Quais são as provações que você passa, referindo-se ao José de antigamente? Exatamente. Bom, irmão Renato, me acompanha aqui, pois Renato, rapidez, por favor, agilidade. Agilidade, senão eu irei te demitir. Que pergunta que você faria para o José de hoje, né? Será que hoje está mais fácil de antigamente? O José de hoje, veja com ele, quantas correadas ele levou nas costas já. Eu ia perguntar para o José de hoje onde é que ele compra essas roupas aí. Vou falar a marca que... Não pode fazer propaganda ao vivo no Conectados. Mas aí, José de hoje, fala para a gente, então, qual que são os seus desafios do jovem de hoje com relação à vida cristã e as facilidades que o mundo oferece? Uma das maiores dificuldades que os jovens sentem hoje é a questão do tempo. Às vezes, os afazeres da vida é tão grande que, se a gente não ser organizado, a gente não tem tempo de falar com Deus. A gente não tem o nosso tempo separado para Deus. E é sempre essa batalha. E nós, como jovens, a gente frequenta ambientes hostis, como escola, faculdade, trabalho, que nós estamos sendo tentados em todas as direções, assim, como o diabo trabalha na mente, assim, toda hora a gente tem que vencer a tentação do pensamento, que é bem difícil, assim. José de hoje, pastor Misael vai falar com o senhor agora. O José de hoje, né? E o José também, da Bíblia lá, né? É interessante que o profeta irmão Brana, ele diz que José era um tipo da perfeição, né? Jacó, que sendo pai de José, era um tipo da graça. Ele fala isso nas mensagens das eras da igreja. O estudo dele sobre as eras da igreja. E eu observo que uma coisa muito importante em José é que ele nunca se prostrou, né? Nunca se entregou. Ele era espiritual, ele tinha experiência com Deus, e ele não se prostrava, não se abaixava diante de nenhuma circunstância. Por isso, ele foi o tipo da perfeição, né, irmão? José atual. Olha, eu me batizei com 11 anos de idade nesta mensagem do irmão Brana. Estou com 56, ou seja, é uma longa jornada, a infância, a adolescência, toda nesta mensagem. E a gente pode, então, falar isso também com uma certa propriedade, né? O tempo que nós estamos vivendo é muito difícil porque houve uma invasão, né, de espíritos nesta era. Especialistas em tudo. E o profeta desta era chega a dizer que é o tempo realmente mais difícil. Por outro lado, é o tempo melhor, porque é aproximando, né, o tempo da vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas o José atual, né, os jovens que nos ouvem nesta oportunidade, se observarem este ponto, né, é muito importante, tanto para lá na Bíblia, aquele José daquele tempo, como hoje. Eu sempre disse, irmão, para os jovens, mesmo o adolescente que já começa a compreender a idade da razão, se eu vou dar um primeiro conselho a uma criança,
eu me colocaria como se fosse pai, primeiro conselho, e eu sigo dando este conselho enquanto as pessoas me ouvirem. Nunca se prostre diante de nenhuma circunstância, porque esta fé de não se prostrar produz o resultado da vitória final, né? Na mensagem Fé em Ação, parágrafo 34, o profeta Irmão Brana diz que todo o sobrenatural de Deus, que nós esperamos de Deus, baseia-se no princípio de crer na palavra do Deus vivo. Então, todos nós, mas especialmente o jovem, né? Especialmente o jovem, precisa, né, irmão José, de conhecer este Deus de perto, né? O Deus vivo, ter aquela experiência que vai além do humano, do elemento humano, além dos sentimentos, além até de si mesmo. Você ler a palavra, observar, ter sintonia com o que a palavra de Deus escrita está dizendo e com o que o próprio Deus lhe diz diretamente. Essa sintonia torna o jovem, o José, uma perfeição na fé, porque ele pega uma sintonia tão grande que é impossível ele ser derrotado, né? Eu penso que esse assunto é muito rico, muito maravilhoso, né? Depois, mais na conclusão, se houver oportunidade, a gente fala mais tanto sobre Jacó, né, o pai, como José também. Estou gostando. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe o pastor Misael. Participe com a gente aqui durante todas as perguntas. Irmã Raquel, o que os internautas estão mandando? A gente não deixou eles falar até agora. Bom, a irmã Salomé, de Tabuleiro do Norte, ela está acompanhando o programa conosco e ela enviou uma pergunta para o jovem José. O jovem José. E jovem José vai responder. Pode falar, irmã Raquel. Ela pergunta se você seria capaz hoje de perdoar os seus irmãos, caso eles fizessem alguma coisa contra você. Sim, eu perdoaria. Como exemplo de Cristo, né? Nós temos que perdoar 70 vezes 7, mesmo que doa, mas a gente tem que ter essa humildade de perdoar, porque se Jesus se sacrificou no Calvário por nossos pecados, nos perdoando de nossas falhas, por que eu não posso perdoar a falha de meus irmãos? Mas hoje em dia, irmão João Pedro, não é difícil, não? Você não acha que não é difícil? Alguém que pisa no seu calo, pisa no seu pé, não bate aquela raiva, aquela fala assim, que é igual o que José poderia ter desenvolvido. Será que isso não é difícil? A gente tem que ter um tipo perfeito de Cristo da gente mesmo. Será que não é difícil quando alguém vai e pisa no seu dedão? Fácil não é. É muito difícil isso. Aí a gente tem que ter a convicção que Jesus faria no meu lugar. Será que ele perdoava? Claro que ele perdoava. A gente tem que ser o exemplo de Cristo. Como eu fui no passado, eu tenho que ser no presente. José é um tipo de Cristo. Então eu tenho que seguir no mesmo passo. Onde Jesus pisou, eu tenho que pisar. Por isso que ele era o tipo da perfeição. Exatamente, ele era o tipo da perfeição. A perfeição aponta para Cristo, o único que veio a este mundo, que a Bíblia diz, em tudo foi tentado, mas sem pecado, né? Por isso que José foi um tipo, é bonito ver esses tipos, né, colocados na Bíblia. Ele fala, José é o tipo da perfeição, Jacó um tipo da graça, João um tipo do amor, André o tipo da oração, Pedro a fé e por aí vai, né? Virtudes, né? Que maravilha. Muito bem. Irmã Raquel, temos mais? Temos mais algumas comunicações de audiência aqui. Vários irmãos já estão nos acompanhando, irmão Júnior. Temos um Deus abençoe lá de Londrina, Paraná, irmã Maria Eduarda e irmã Renata. Olha só, a irmã Maria Eduarda daqui a pouco vai participar com a gente. Daqui a pouco ela vai falar sobre quais são as provas que o José de hoje em dia enfrenta, os jovens de hoje em dia enfrentam. Daqui a pouco, irmã Raquel. Também lá de Jaú, São Paulo, nós temos Silmara Pedroso, ovelha do pastor José Limeira, envia o seu boa tarde com Jesus. Deus te abençoe também. Também lá de Itá, Santa Catarina, um boa tarde das irmãs Ilaide e Daiane, são ovelhas do pastor Caio de Oliveira. Deus vos abençoe também. E o irmão Rogério, Faber e a irmã Emily, lá da cidade de Ourinhos, estão nos acompanhando e desejando um Deus abençoe e dizendo que estão sendo ricamente abençoados. Deus vos abençoe também.
Amém. Deus abençoe a cada um que está participando conosco. Mande sua pergunta para o José. Ele está aqui, ó, preparado para te responder. É isso mesmo, irmão Adair? Exatamente, irmão Júnior. E eu estava aqui pensando, irmão Júnior, José, filho de Jacó, nós vimos de que seus irmãos, eles te venderam, te maltrataram. Na verdade, o intento deles era te matar. Mas surgiu lá um pensamento de que não vamos deixar o sangue dele incorrer sobre nós. O que nós vamos fazer? Está vindo lá os ismaelitas, né? Comerciantes. Vamos vender ele. Vender por quanto? Qualquer coisa. Deixa ele jogado no poço e aí depois tirou do poço, vamos vender ele. Lá na frente, José, aqueles seus irmãos que fizeram aquilo, que te levou à vida de escravo, a ponto de que trabalhava o dia para comer à noite, não tinha um lugar confortável para poder se deitar, dormir. Com certeza passava na mente todos aqueles quadros, né? E agora, seus irmãos na sua frente, a guarda do Egito do seu lado, era somente falar, mate-os. Não passou esse pensamento em dar o troco nos seus irmãos? Olha, irmão Adair, eu confesso que eu fiquei muito magoado. Eu fiquei muito magoado. Eu demorei um pouco a conhecer os meus irmãos, porque eu estava testando eles. Mas uma coisa eu digo. Recentemente aqui nesse tabernáculo, um pastor, que é inclusive xará de um dos meus irmãos, o pastor Rubem, lá de Padre Bernardo, Deus o abençoe. Ele disse que perdoar é coisa de forte. Perdoar não é para os fracos. Perdoar é para os fortes. A gente precisa ser muito forte para poder perdoar. E eu sempre tive no meu coração os ensinamentos do meu pai. Meu pai se reunia todas as tardes com eu e mais os 11 irmãos, e nos contava a promessa que ele fez ao meu bisavô Abraão, e ao meu avô Isaac, e ao meu pai Jacó. Ele contava todas aquelas histórias de como se encontrou com Deus e que seríamos uma grande nação. Então, por mais que os meus irmãos não entendessem, e eu próprio não entendesse o propósito de Deus, eu entendi, quando eu vi meus irmãos naquele momento, que tudo aquilo era um propósito de Deus para que o mundo não perecesse naqueles 7 anos de fome. E para que, através daquilo, Israel se tornasse uma grande nação dentro do Egito. Então, quando a gente entende o propósito de Deus, é mais fácil perdoar. Porque as lutas vêm, as lutas são grandes. Às vezes a gente fica magoado com tudo o que acontece ao nosso redor. Mas tudo o que acontece é para o nosso aperfeiçoamento. Muito bem, boa lição que José nos deu sobre entender o propósito de Deus na sua vida. Quando você está nas mãos dele, ele se torna responsável por você. É isso mesmo, irmão Júnior? É isso mesmo, irmão Odair. Foi o que o irmão João Pedro respondeu agora, a pergunta da irmã Salomé, sobre isso, sobre o perdão. Se hoje em dia é fácil nós termos esse perdão. Não é uma coisa fácil, mas é uma coisa que Deus dá a nós, o tipo perfeito dele para perdoarmos. Mas vamos, no Hora da Verdade, irmão Odair, vamos descobrir o que tem aqui nesse Hora da Verdade. Quem é a irmã Risa ou a irmã Rebeca? Risa. Então, irmã Risa, deixa ela vir sozinha, irmã Esther. Pode deixar ela vir sozinha, decifrar o caminho. É um labirinto aqui, irmã. Cuidado, para não cair. Cuidado, bater a canela aí. Irmã Esther, pode vir aqui. Vem cá, ajudar ela. Só para aqui na caixa, ela vai cair. Pode virar aqui. Isso, seja a guia dela. Olha só, irmã Risa. Muito bem. Tem uma caixa aqui na sua frente, só que o que tem aqui dentro pode ser qualquer coisa. A equipe do cenário, eles puderam colocar qualquer coisa. Peraí, deixa eu até colocar isso aqui. Deixa eu pensar isso aqui, como é que vai ficar mais legal. Irmão Dair, vem cá também. Coloca ainda não. Eu acho que isso aqui ela vai gostar ainda mais, se ela pegar nisso aqui, ó. Muito bem. Viu o bichinho pulando aí? Ouviu? Não, eu não sei, essa cobra aqui está querendo fugir, parece, né? Ah, eu não sei, irmão Dair. Será que ela consegue decifrar o que tem aqui dentro? Irmã Rízia,
Vai lá, corajosa, coragem. O cristão tem que ter coragem. Então vai, mão na massa e pode colocar a mão aí dentro e falar o que tem. O microfone está com você. Tá comigo? Ah, tá. Opa. Esse aqui é uma... Peraí. Pode morder. Esse aqui é um grampeador. Tá, coloca mais a mão aí. Deixa eu ver o que tem. Pode tirar. Pode tirar? Isso daí é a perna da aranha que você pegou. Peraí. É a perna da aranha. Não, pelo amor de Deus. Tá... Ah, eu tô. Não, pode ficar Canto tranquilo. indo coragem, mas não tem coragem. Não vai fugir daqui, não. Opa. Ó. Nossa, quase que pegou pela boca, né? O que é isso? Esse aqui é de tocar no bumbo. Irmã Esther, deixa eu te perguntar, tem outros objetos depois? Tem? Então vamos lá, mais um. Mais um? Mais um, vai. Tô querendo brincar comigo, né? Opa. Pode Poxa, pegar do outro lado? aí é a perninha do sapo, tá ali. Não, Só. irmão, pelo amor de Deus. É nada que morde, não. Só tira um pedacinho só. Não, Mas... pelo amor de Deus. Vai. Não vai, sem coragem, Marisa. Sem coragem. Então, peraí. Tira a venda e vem olhar aqui que não teve coragem de pegar. Olha só, vem aqui na frente. Olha só o que a irmã não teve coragem de pegar. Um algodão. Um pedaço de algodão. A flor. Olha só, quão inofensivo que é a flor, né? Inofensivo e parecia... Se eu soubesse que era isso. Tava parecendo o quê que não queria pegar? O que parecia? Tava parecendo um rato, né? Meio peludinho. Talvez na próxima, a irmã Rebeca, acho que ela vai participar. A irmã Rebeca, se prepare, porque a gente tem uns ratinhos aqui também. Mas, irmão Odair, antes da gente passar, pode ir, irmã Risa, daqui a pouco a irmã Rebeca volta. Antes da gente passar, eu queria ver se tem participações com a irmã Raquel. Irmã Raquel, temos algumas? Temos mais algumas comunicações aqui, irmão Júnior. Temos um boa tarde com Jesus da irmã Denise Fernandes, de Cascavel, Paraná, o campo do pastor Afonso Rotenberg. Deus te abençoe, irmã. Também a irmã Evelyn, ovelha do pastor Vitor Alves, lá de Bonito, Mato Grosso do Sul, envia o seu boa tarde com Jesus e diz que está com saudade das lives já. Olha, irmão Renato, tá cobrando ao vivo aqui as lives, hein? Viu aí? Repete aí, irmã Raquel. Cobrança ao vivo aqui, a irmã Evelyn, lá de Bonito, Mato Grosso do Sul. Ela diz que já está com saudade das lives. Olha, irmã Joyce, irmã Kelly, irmão Renato. Irmão Renato é resposta, especialista. Ele só responde isso. Vamos ver semana que vem da live. Irmã Raquel, temos mais alguma? Sim, temos também uma audiência lá de Breu Branco, no Pará. Irmã Sara Rabelo, ovelha do pastor Francisco Nazareno. Envia o seu Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. A irmã Sara Rabelo esteve nesse encontro lá em Goiânia. Eu a conheci seu irmão, acredito que foi seu irmão, se eu não estou enganado, e ótimas pessoas vieram lá do Pará justamente para vir ao encontro de jovens lá em Goiânia. Deus os abençoe, todos os irmãos aí de Breu Branco. Amém. Também temos lá da Espanha, o irmão Ângel e sua família estão assistindo o programa. Envia o seu Deus abençoe. Deus Amém. abençoe também. Deus abençoe o irmão Ângel e toda a sua família aí na Espanha. Agora, antes de continuarmos e o José continuar a nossa entrevista aqui, o José atualmente, vamos ouvir o hino Há um Dever, nesse encontro de jovens em Goiânia que aconteceu nesse feriado de carnaval. Foi um momento muito especial para todos os jovens esse hino, Há um Dever. Nós estudamos o livro de Êxodo, Levítico e Números. Constantemente estudamos também a história de José, estudamos ali as tribos de Jacó. E foi um momento muito especial. E fiquem com vocês aí o hino Há um Dever. E daqui a pouco, José volta com vocês.
Estamos com o programa Conectados pela Fé. O tema de hoje é José, um jovem fiel. Você que conectou recentemente no programa, nós estamos fazendo a entrevista ao vivo com José de 3.700 anos atrás e o José dos dias atuais. Será que há semelhanças ou há apenas diferenças? As lutas e perseguições que José, lá no Egito, padeceu, será que são as mesmas dos dias modernos? Qual que é a sua pergunta que você faria para José de 3.700 anos atrás? Envie a sua participação, a sua pergunta, e nós faremos hoje aqui no Conectados pela Fé. José, filho de Jacó. Observe bem, todas as coisas estavam indo bem. Já chegou lá no Egito, Potifar comprou como escravo. Potifar, ele era um homem da guarda do rei Faraó, né? Certamente ele viu algo bom em você, né? Ele viu algo que agradou, interessou. E ele chamou então para poder comandar a casa dele. Abaixo de Potifar, você era o número 1 de Potifar. Tudo está vindo bem, né? Tudo está vindo tranquilo, mas de repente algo acontece. A mulher de Potifar assedia. Aquilo era contínuo. Ela viu uma oportunidade e de repente tudo caiu por água abaixo, aquela liberdade de ir e vir terminou no calabouço. Como que foi essa situação? Muito bem, irmão Adair. Primeiramente, eu cheguei ao Egito, na casa de Potifar, aos meus 17 anos. E havia sido vendido pelos meus irmãos. E Potifar, eu era um jovem ainda muito forte, vistoso. Então ele me comprou como escravo. E não pense que foi da noite para o dia que eu me tornei gerente, mordomo da casa de Potifar. Isso eu conquistei com muito esforço e muito trabalho. Potifar, sendo eunuco de Faraó, chefe da guarda de Faraó, ele certamente tinha uma casa muito grande, com muitos jardins, muitos animais. E a gente trabalhava muito, cuidava dos jardins, dos animais de Potifar. Teria que ir até a cidade comprar mantimentos, limpar toda aquela grande propriedade. E assim, mesmo assim, eu ainda tirava um tempo para a oração e para a meditação dos ensinamentos do meu pai Jacó. E quando a minha senhora, a esposa de Potifar, começou a ver em mim, olhar em mim com outros olhos, foi logo eu percebi que aquilo não estava certo, porque os ensinamentos de meu pai e do meu povo, aquilo seria um pecado diante de Deus. Eu poderia me casar, mas tomar a mulher de outro homem seria adultério. Uma coisa é você fazer o ato de forma correta. O que é adultério? Adultério é a coisa certa feita da forma errada. E eu tinha trabalhado muito para conseguir o meu posto de gerente na casa de Potifar, de seu mordomo. E aquela mulher certamente viu muitas qualidades em mim. Era jovem, forte, bonito, era um bom administrador. Afinal de contas, a casa de Potifar prosperava. Mas a palavra de meu pai e os ensinamentos do meu coração jamais me deixaram cair naquela tentação. Eu era sempre fui fiel à palavra de Deus e aos ensinamentos que o meu pai me deu. E para o jovem de hoje? Como é que é para o jovem de hoje, irmão? Ser Isso fiel, mesmo. será que é fácil? Ser Aos fiel. ensinamentos do pai? Como vivemos na modernidade, se torna mais difícil como era antigamente.
porque todos os demônios aí estão às soltas, querendo te influenciar a todo momento, assim. E às vezes das pessoas que a gente menos espera são onde que a gente mais é atingido. Mas naquela época, para mim, não era fácil, irmão. Não tinha internet, não tinha Wi-Fi, não tinha igreja para ir. Afinal de contas, o meu povo estava a centenas de quilômetros de distância e eu estava só no Egito. E a única coisa que eu tinha era o meu coração com os ensinamentos do meu pai e além de trabalhar muito, tirava aquele tempo para oração. Antes de senhor responder, irmão João Pedro, olha só o que José fala. Além disso, ele foi vendido como escravo, então ele não tinha tempo nenhum e mesmo assim tirava o tempo de oração. Hoje em dia, às vezes a gente trabalha 4 horas no dia, 8 horas no dia e começa, estou cansado. A não orar, nossa, hoje vai ser 5 minutos, ler a mensagem eu vou deixar para a semana que vem e a Bíblia eu vou ler um versículo. O que aconteceu com o jovem hoje em dia? Será que é isso que acontece com o jovem hoje em dia? Por que José naquela época era como escravo, mas tinha o seu tempo para Deus? Você imagina uma vida de um escravo? Não tem tempo para nada, cansado e sendo chicoteado. E nós jovens que vivemos vamos falar assim, em relação à vida de José naquela época, em mar de rosas. O que aconteceu? O mar de rosa, entre aspas, né? Porque hoje em dia, no seu tempo, você só tinha, vamos supor, o seu cotidiano como apenas o que você tinha que vencer. Eu tenho que vencer o mundo todo, porque vivemos a era da informação. O pastor Joaquim chega a falar que se não houvesse internet, os motéis iam ser todos vazios. Hoje, os espíritos, eles estão em todos os lugares e estão até na internet. Na sua época não tinha internet. Claro que as dificuldades são relativas, mas vivemos na época mais escura que temos. Então, a atenção tem que ser dobrada. Eu acho que eu vou quase bater palma aqui pro irmão José de atualmente, porque ele falou tudo. Não, o irmão Renato tá com a chicotada. O irmão Renato, ele não tá participando hoje, mas parece que tá. Do outro lado da câmera aqui, ele fala mais que a gente. Ele tá atrás das câmeras, né? Olha o joinha dele aí. Mas o José, filho de Jacó, longe da igreja, né? Não tinha igreja. Tinha alguma igreja lá que congregava lá no Egito? Algum ensinamento que era semelhante? Uma cultura diferente, geografia diferente, política diferente, música diferente, vestes diferentes, tudo diferente. E como que era permanecer? Será que era o ambiente que estava ali modificando José ou José não era modificado pelo ambiente? A gente vê que Eva estava no jardim do Éden, na presença do esposo, e ela pecou. E José, distante da parentela, né, sem ensinamento, né, sem um pastor ali, uma mensagem, um DVD, sem uma Bíblia, sem as tábuas do mandamento. E como que foi isso ainda assim, no seu vigor da jovialidade, manter essa pureza, não ser influenciado? Talvez José poderia ser um grande homem de negócios do Egito e não estar nem aí ligando para o seu povo, esquecer a sua nação, sua pátria. Talvez ele poderia casar-se com a própria mulher de Potifar. Talvez ele poderia se perder lá no mundo das influências, outras coisas mais, e não seria o José que nós temos hoje. Como que, assim, irmão José, realmente é manter isso, essa tocha, essa chama, né, essa chamada? Bom, daí nunca foi fácil. Afinal de contas, a mulher de Potifar era muito bonita. Acreditamos. E tinha mais um detalhe. Ela andava quase despida dentro de casa. Afinal de contas, ela se ofereceu a mim muitas vezes. Mas, como eu disse anteriormente, quando você entende o propósito de Deus na sua vida,
Eu fui vendido pelos meus irmãos e colocado na casa de Potifar. Talvez eu não entendia o todo, mas eu entendia no meu coração que aquilo era um propósito de Deus e que se eu continuasse com a minha fé, Deus iria me honrar. E aonde eu estava, tudo prosperava. A casa de Potifar prosperava. Então, fui lançado na prisão por não aceitar as propostas fáceis da mulher de Potifar. Fui caluniado por ela e fui lançado na prisão. Olha, a prisão não é um lugar fácil. Fede, tem ratos, você come mal, há pessoas más ali dentro. Mas mesmo dentro da prisão, com toda a sabedoria que Deus me deu, aquele lugar, o cristão é assim, irmão Odair. Onde o cristão está, o inferno vira céu. O cristão que realmente tem aquela chama dentro de si. E eu estava na prisão, e eu fiz daquele lugar o melhor lugar, da melhor forma possível, o melhor que eu conseguia com os recursos que a gente tinha. Agora, não pense que é fácil. Afinal de contas, quando o copeiro e o padeiro vieram e estavam atordoados com os seus sonhos, eles me contaram sonhos e eu então os interpretei. E quando eles saíram da prisão, tudo aconteceu conforme o Senhor tinha me mostrado naquela interpretação, mas eu disse para o copeiro: lembra de mim quando você estiver lá na corte de Faraó, porque esse lugar aqui não é um lugar muito bom, muito agradável de se estar, não é mesmo? E ele se esqueceu de mim naquele momento, mas a semente foi lançada, e no momento oportuno ele se lembrou de mim. Deus não se esquece dos seus. Se você não se esquecer de Deus, Deus jamais vai se esquecer de você. Se você honrar a Deus na sua fé, se a sua fé não for abalada pelas ofertas fáceis, pelo caminho fácil, pelo momento, né? Às vezes a gente é atraído pelo momento, o mais fácil, pelo caminho mais curto, pelo atalho. O pastor Joaquim disse uma vez que toda vez que ele tomou um atalho, ele se deu mal. Toda vez que ele buscou um atalho. Então, eu acho que é isso. Se nós sempre buscarmos o correto, sem adulterar a palavra de Deus, Deus vai honrar a nossa fé. E onde a gente estiver, a gente vai prosperar. Amém, irmão José. É isso que está aqui atrás, aqui no quadro, acima. A fé que honra a Deus é honrada por Deus. Não é mesmo, pastor Misael? Amém. A fé que honra a Deus será honrada por Deus. Deus, ele honra não a nossa personalidade, né? Mas a nossa fé. A fé é o que agrada a Deus. José, antigamente ali, eu penso que você, José, tinha ali uma Bíblia implícita, né? Uma Bíblia implícita no coração. O José de hoje, né, tem a Bíblia implícita e a Bíblia explícita, a Bíblia escrita. E pode ter certeza que hoje, o José de hoje não vence o dia de hoje sem essas duas Bíblias, né? A Bíblia explícita e a Bíblia implícita. Eu até às vezes digo, muitas vezes, tanto o jovem quanto qualquer cristão, muitas perguntas que vão ao escritório fazer ao pastor é porque observa pouco a Bíblia explícita, né? A Bíblia escrita. Lê pouco. Quem lê pouco a palavra de Deus pergunta mais. Quem lê mais, busca mais a palavra, a revelação, o conhecimento, pergunta menos, porque isso toma conta do coração, do interior da pessoa. Aí ela passa a ter esta Bíblia implícita, que naturalmente ela está equipada, né, para vencer, como o irmão o José de hoje aí colocou os dias de hoje, que realmente, se comparar com aquele tempo com o tempo de hoje, há uma invasão de espíritos. Só tem uma coisa: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? José ali era um tipo de Cristo
que é o mesmo, Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Eu penso nesse caso que a conscientização do José de hoje, dos jovens de hoje, precisa partir então desse princípio de observar essas duas Bíblias, porque precisa de uma porção dobrada, né? No conhecimento e no poder do alto, na vida, as duas coisas. Precisa estar bem engrenado, né? E o apóstolo São João diz aqui no capítulo 1 São João, capítulo 2, verso 14, ele diz assim: eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Agora ele explica, né, porque sois fortes. Sois fortes, a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Ou seja, se esta palavra está explícita e implícita, aí você se torna forte. Aí se torna forte e vence também estes dias. Houve uma invasão de espíritos, né? Espíritos que ficaram soltos desde lá do maníaco de Gadara, lá das cercanias do rio Eufrates. Mas também o Espírito Santo foi solto nesta era com a mensagem precursora da vinda de Cristo. Nós temos que colocar tudo na balança para que nós vejamos como é o nosso equipamento hoje também. Mas que coisa boa, né? Isso é muito bom. Deus abençoe. É isso mesmo, pastor Misael. E o José estava falando aqui, irmão Odair, sobre a esposa de Potifar. Mas hoje em dia a esposa de Potifar não existe mais fisicamente. Ela fisicamente já se foi, né? 3.700 anos já se foi. Só o José que está aqui. É só o José que está aqui. Né? Agora, diga para mim, será que o espírito morreu? Será? O espírito da sensualidade, sedução, fornicação, ele ainda continua nos dias de hoje. E José, de hoje em dia, como é que é ter que lidar com isso, com essa esposa de Potifar? E essa esposa de Potifar, esse espírito da esposa de Potifar está mais vivo que nunca. Eu posso fazer uma analogia assim. Antigamente, José do passado, ele lidava com a esposa de Potifar. Hoje, nós temos que lidar com as esposas, várias esposas de Potifar. Estão em todos os lugares, porque hoje é a era da facilidade. E a gente está a um clique de fazer tudo errado, para poder fazer o errado. Mas só que Deus sempre está a passos, a gente tem ouvido isso, Deus sempre está a passos à frente de Satanás. Se o inimigo ele tem para um clique para ver tudo que é de mal do mundo, a gente tem um clique para ver tudo que é de bem do mundo. A gente está um clique de ouvir a voz do Mombrana, a gente está um clique de ouvir as mensagens, de ouvir sermões de todos os lugares aqui do Brasil. Então, isso que às vezes não fortalece para lutar contra esse espírito. Porque com a oração da igreja, com a palestra do pastor, a gente sempre fica forte, estabelecido. É isso mesmo, irmão João Pedro. Falou tudo. Hoje em dia existe e hoje em dia tem que se vencer. Mas estamos aí com a faca e o queijo na mão. Estamos aí com todas as armas na mão para vencermos essas provações. Irmã Raquel, temos participações, a internet está falando com a gente. Vamos lá, tem pergunta para José de hoje, José de antigamente? Bom, nós temos um comentário sobre essas dificuldades dos jovens, né? Principalmente dos jovens rapazes hoje em dia, representados pelos Josés. E não está identificado, mas o comentário é sobre isso. Diz, pode ser muito complicado manter o foco hoje em dia, com todas as coisas que acontecem à nossa volta. O mundo está muito acessível e mais perto do que nunca. Tudo é muito fácil e tudo acontece depressa. E, infelizmente, às vezes você acaba de sair de um culto e você tem um contato pequeno com o mundo e já perde toda aquela espiritualidade. Às vezes, um simples comentário, uma coisa boba, já te tira fora do sentir o espírito. E isso é muito fácil, por mais que você não queira. Então, eu diria que manter o foco tem sido complicado com tantos alvos aparecendo a cada segundo. Então, para um jovem cristão vencer, ele tem que ficar cada segundo das 24 horas alerta, com a mente ligada para não perder esse foco que é Cristo. Eu acho que esse comentário aí, cada jovem tem com ele.
Porque é um comentário assim que a gente vive. É muito fácil hoje em dia perder o foco. Se você der um pouquinho assim, se você descer da cruz, eu vou falar o que foi falado nesse feriado de carnaval. Se você descer da sua cruz um pouquinho, você perde o foco e acaba se deixando levar. E acaba que acontece com isso. É isso que esse jovem falou, você tem que estar constantemente em alerta. Sim. Mas, irmã... O que o irmão estava falando agora também, né? Isso. Das dificuldades. E que também tem o outro lado, que é fácil também a gente achar o socorro, a gente pedir por socorro. Né? Amém. Temos mais algumas comunicações aqui. A irmã Lídia Maciel, de Crixás, Goiás, está conosco. Também um boa tarde com Jesus da família Arildo e família de Arroio, 30 Santa Catarina. Congregam com o pastor Ademir Pepper de Videira. Estão conectados, assistindo e sendo abençoados conosco. Amém. Também o pastor René Aragão e sua família, lá de Aracaju, no Sergipe, estão conectados. Deus abençoe os irmãos. Amém. Deus abençoe, pastor René. Deus abençoe a todos os irmãos que estão participando conosco. Continue mandando suas participações. Mas agora nós vamos com o Brasil Conectados, lá de São Paulo, lá de Praia Grande, São Paulo. Só que esse Brasil Conectados vai ser um pouquinho diferente hoje. O Brasil Conectados hoje será ao vivo. Irmão Odair, qual é o Brasil Conectados de hoje, que está vindo lá de Praia Grande, São Paulo? Olá, irmão Júnior, estou aqui em Praia Grande, São Paulo. Nossa. Quem me dera se o chefe Renato, né, pagasse a passagem de avião. Vai Vamos lá. promover, fazer uma baixa. Vamos fazer, né? Quem sabe o Conectados vai estar dessa forma. Irmão Júnior, né, em Fortaleza, né, levando lá com o pastor Aragão, né? Mas eu apoio. Já que nós não podemos ir até Praia Grande potencialmente veio até aqui. Os eleitos de Praia Grande. Está aqui ao meu lado o irmão Diego, que esteve lá em Goiânia. Irmão Diego, foi a primeira vez no Encontro de Jovem em Goiânia? Foi a primeira vez, irmão. Graças a Deus eu tive a oportunidade de participar dessa primeira vez desse encontro. E para mim foi um grande privilégio, foi uma bênção de Deus, na verdade, que foi uma maravilha. Só tenho que dizer que foi um encontro muito abençoado. Graças a Deus, né? Que maravilha. E o irmão Diego aproveitou, sem sombra de dúvida, para poder estar nos honrando com a sua presença aqui em Anápolis. E desta feita, está aqui antes, assistiu Conectados e agora está participando ao vivo aqui no Conectados. Irmão Diego, o senhor pôde acompanhar o assunto sobre o José do Velho Testamento e o José da modernidade hoje. O irmão Brana diz que espírito não morre. A mulher de Potifar, aquela mulher que era incisiva, insistente, impertinente, calculista, fria, premeditada, esse tipo de espírito hoje ainda ronda o jovem cristão na modernidade? De que forma? Bom, irmão Odair, primeiramente dou boa tarde a todos os irmãos que estão na conexão pela internet. Bom, o espírito hoje da mulher de Potifar, é como diz o irmão Brana, que o espírito do mundo, ele não passa, ele é vivo todo, até Jesus Cristo voltar. Então, o espírito do mundo, ele não muda, assim também como Deus não muda. Mas o espírito que estava na mulher de Potifar, automaticamente hoje está em todas as redes sociais, todas as influências de jovens, e conexão de TV, e WhatsApp, Facebook, tudo que inclui a internet hoje está movendo o espírito da mulher de Potifar. A sedução por mulheres, como já foi falado aqui, e às vezes o cansaço também, que inclui mulher de Potifar, que impede você fazer uma leitura, como o irmão Júnior falou, impede você ler a Bíblia, ler as mensagens, impede você deixando se levar ao cansaço, você quase não consegue, devido ao trabalho também, você quase não consegue ler a Bíblia. Então, eu posso tirar a experiência minha própria com isso. Eu trabalho e, ao mesmo tempo, às vezes tenho que fazer serviços em casa, mas geralmente eu gosto de tirar sempre, quando dá, geralmente, e de 1 a 1h30 de leitura, tanto com escritura ou então mensagem. Então, eu sempre gosto de estar lendo um pouco. E isso é quase diariamente.
Então, às vezes, eu chego a dormir 11, meia-noite, devido ao excesso de trabalho. Então, mas mesmo assim, com o incluir de leitura, às vezes eu tenho que dormir tarde. Por quê? Porque eu gosto sempre de estar lendo, buscando sabedoria de Deus, entendimento, e sempre orando. Então, a minha vida é assim, leitura, oração, trabalho. Como de todo jovem, eu creio que aquilo que as Escrituras diz, que o jovem procura mais, honra mais a Deus pelo fato de ter mais tempo para Deus, né? Então é isso, irmão, daí. Tem muitas coisas, mas De Praia Grande a Anápolis. Respondeu muito bem, não é, irmão Daí? Positivo. Inclusive, o espírito da mulher de Potifar, ela tem o quê? A intenção de tirar a virtude do jovem, né, irmão? Tirar aquele vigor, tirar aquele aquecimento da palavra, aquele desejo de estar mais próximo de Deus. E ela age dessa forma. Meu irmão Diego apresentou muito bem a respeito dos espíritos da mulher de Potifar no dia de hoje. Mas, irmão Júnior, me faz pensar, já pensou se naquele tempo tivesse o WhatsApp e se a mulher de Potifar mandasse, tarde da noite, um oi para José? Qual seria a reação do José de hoje? E aí, irmão José de hoje, você quer responder? Eu acredito que aquele José... O José de hoje, não, eu estou olhando o José de antigamente, eu troquei. Irmão José de hoje, qual seria a sua reação? Igual o irmão Adair acabou de falar. Estranhamento, né? Porque chamar uma hora dessa, tarde da noite, isso aí geralmente não vem com boas intenções, né? Acompanhado de boas intenções. Aí, no caso, tem uma opção boa que a ferramenta do WhatsApp tem, eu bloquearia. A bloquearia. Muito bom, irmão José de hoje. Mas deixa eu fazer uma pergunta pro irmão Diego. Irmão Diego, o irmão canta? Não, irmão Júnior, não canta. Não canta? Não. O irmão não já canto, mandou... não toco. Não, toca? Não, nem canto e nem toco. Os irmãos lá de Praia Grande já mandaram um hino aqui pra gente no quadro Louvai? Se eles já mandaram? Vocês já mandaram? O irmão com os irmãos de lá? Nunca mandou? Nunca mandemos. Não, irmão Diego, vai ter que mandar. Bom, vamos fazer ao vivo. Pode começar, irmão Diego, vai, pode cantar, um devir. Não, irmão, que é isso, não faça isso comigo. Já que o irmão não mandou... Os internautas vão entender, sabe que eu não sou dessa parte aí, entendeu? Não, o irmão Renato deixa só atrás das câmeras, velho. Ele tá querendo cantar, mas não é melhor não, gente. Vamos deixar ali por trás das câmeras. Irmão Diego, irmão, então eu vou limpar a sua barra, então. Montes Claros, lá em Minas Gerais, te salvou, então, de hoje. Mas vai ter que mandar. Chegando lá em Praia Grande, vai ter que juntar lá um grupo de irmãos e mandar pra gente. Ó, compromisso. Ei, irmão Júnior, isso tá difícil, hein? Isso aí, eu vou dizer uma coisa, é complicado. Só cantar. Mas então a irmã Ana Maria, lá de Montes Claros, Minas Gerais, vai louvar o Senhor no quadro Louvai. Ela mandou pra gente, ela e alguns irmãos lá tocando, lá em Montes Claros, Minas Gerais. Para que eu possa prosseguir.
Conectados pela fé ao vivo e a cores com José, de 3.700 anos. Estamos para fazermos as perguntas finais para José. Se você ainda tem um desejo de fazer uma pergunta para José, você pode mandar sua participação, ok? Tá acabando, tem que mandar agora mesmo. Manda agora, agorico. Essa nova palavra, irmão, eu queria saber de onde veio, agorico. É a abreviação de agora, né? Ah, tá bom. José, lançado no calabouço, na prisão, simplesmente por não ter aceitado. A moral sua está rebaixada. Uma conversa que já foi inventada, que já foi originada de uma mentira, no final do corredor, chega totalmente distorcida, né? Chegando dentro da prisão, com aqueles vários homens, bandidos, ladrões, assassinos e vários outros. Pessoas que começavam a questionar a sua masculinidade. Será que José mesmo, ele é homem mesmo? Ele não quis a mulher de Potifar e ainda assim, talvez ser até promovido, até ser aumentado um salário, ser o sucessor de Potifar? Naquele momento, nas caladas da noite, te bateu arrependimento de não ter feito e estar naquela condição de blasfemar? Olha, irmão Adair, de maneira alguma a gente deve se arrepender de fazer o correto. Mesmo que à primeira aparência você acabe com os leões, como Daniel, ou que você seja jogado no calabouço, como a mim, José. Mas você não pode se arrepender de fazer o correto, de maneira alguma. Eu acho que a boa consciência não tem preço. A confiança e a paz espiritual interna não pode ser comprada, ela não tem preço. Embora a gente às vezes se sinta desesperado, abandonado até, mas Deus prova a nossa fé. A Bíblia diz isso, Deus prova a nossa fé. E no momento oportuno, Ele te tira dentre os ladrões, dentre os escravos, e te coloca para reinar com os príncipes. E foi isso que aconteceu comigo. E hoje em dia o José atualmente, ele pode passar por essas coisas na prisão. Será que lá na faculdade você não fala, eu vou só fazer amizade com esse grupinho aqui, porque afinal de contas, né, todo mundo precisa de amigos. Eu vou só fazer essa coisinha ilícita aqui no trabalho para ser promovido, mas pensando bem, não vai ser ilícita, é para ser promovido, é uma bênção para mim. Acaba pensando nisso. Será que o José de hoje em dia se entregaria à prisão também? Ele faria isso? Ele seria jogado lá, deixaria muitas vezes a sua masculinidade ser colocada à mão pela sua fé? Sobre fazer essas amizades para ser promovido, ou fazer até coisas erradas, nem toda porta aberta é de Deus, né? A gente tem que ter esse discernimento. E nada pode ser trocado pela consciência da paz no espírito. Nada, como José do passado tinha dito. O peso da consciência, ele é toneladas. Se a pessoa comete isso vai acompanhar como se fosse a espada de Urias na casa de Davi. Isso vai acompanhar o resto da sua vida. Então, nada trocaria a leveza da consciência limpa. Pois bem, e você em casa, que tem uma pergunta para José, qual que seria o seu comportamento diante das circunstâncias de hoje? Qual seria? Será que os quadros estão se repetindo? Que conselho José
dá para toda essa mocidade? Olha, irmão Daí, ontem mesmo eu estava conversando com um dos nossos irmãos aqui do tabernáculo e eu disse para ele que a gente só sofre com o erro. Às vezes a gente erra, a gente falha, é humano, ainda estamos na dimensão humana. Mas a gente só sofre com o erro porque somos cristãos. Eu falei para ele assim, irmão, a gente só sofre com isso porque a gente é crente, certo? Porque imagina bem, para o mundo comum de hoje em dia, o natural seria aceitar a proposta da mulher de Potifar. Como o senhor disse anteriormente, e se a gente não aceita, às vezes dizem que faltamos com a nossa masculinidade, né? Esse rapaz aí não é homem, é isso que eles dizem. Mas a gente sofre com isso, esse peso da consciência, José de hoje. A gente só tem quem é cristão, só tem quem serve a Deus e que tem o Espírito Santo dentro de si. Porque senão, isso que nós estamos dizendo aqui, realmente não faz o menor sentido. É verdade, irmão José e José de atualmente. Vamos com as últimas participações pela internet, irmão Odair. Enquanto isso, a irmã Rebeca, que ainda não veio descobrir o que tem dentro da caixa, vai descobrir e achar talvez um ratinho andando. Mas já pode vir. Irmã Raquel. Bom, nós temos um boa tarde com Jesus. Deus continue abençoando, da irmã Valdirene, de Morro Doce, São Paulo. Deus continue abençoando a irmã também. Também de Primavera, São Paulo, ovelha do pastor Paulo Mendes, a irmã Amanda Rocha. Diz, o programa está uma bênção e a hora da verdade muito divertida. Bom, vamos ter a parte 2 agora, irmã Amanda. Também o irmão Amauri e sua família estão acompanhando. Eles são da cidade de Lourdes, do campo do pastor Luiz Mendes. Deus continue abençoando também. E o irmão Ângel, lá está assistindo lá da Espanha, ele diz que tem um jovem José em casa, o Natan, que acabou de fazer 16 anos e vê como é difícil para ele e para todos nós. Que, em geral, toda pessoa que estiver longe ou com alguma razão para se comportar como José. Se a pessoa estiver longe, é aí que ela vê, né, se tem alguma razão para se comportar como José, e nessas situações que nós demonstramos e provamos a nossa fé. Amém. Deus abençoe o irmão. Amém. Deus abençoe a todos que participaram conosco. Deus te abençoe, irmão Natan. Não é só o irmão que é o irmão José, eu também sou o irmão José, irmão João Pedro é o irmão José. Cada jovem se coloca nesse lado de José. Vamos agora à hora da verdade, então, irmão Daí? Irmão, ela já fez. Pastor Misael passou, ela falou, não, é a Risa de novo. Não, ela já fez. Eu acho que ela já fez, vamos ter que... Vamos lá, preparada? Ixi, olha, gente, deixa eu só mostrar pra vocês o que o irmão Dair colocou aqui dentro. Eu vou ganhar depois no final. Olha o que ele colocou. Gente, isso que é patrão. Será que ela vai descobrir o que é isso? Veremos agora. Vamos ver se ela tem o potencial. Vamos ver se ela tem um tato, né, para sentir. Vamos lá, irmã Rebeca. Mão na massa e colocou. Vai. Que é isso? Não quer, não? Isso aqui Um estilete aberto, não, né? é uma tesoura. Muito expert. Ai, meu Deus. A perna da... Ele tá vivo mesmo, irmão? Tá? Eita. Que isso? Tá vivo. Ai, meu Deus. Cuidado, pega aí, tá saindo fora da caixa. É isso aqui? É uma seringa? Será? É biomédico? É isso mesmo. Só mais um agora? Mais uns 2, vai. Ai, meu Deus. Ah, isso aqui é a capinha de um microfone. Qual o próximo? Isso. Qual o próximo? Qual o próximo? Ai, gente. Ixi, o que é isso? Opa! O que é isso, irmão? Que isso? Ai, gente. Ai, meu Deus. Isso aqui é uma lixa? É uma lixa.
Vamos lá, quer descobrir o que tem aqui? O que a irmã perdeu? O que eu acabei de ganhar? Vem aqui na frente. O que a irmã descobrir o que deixou de retirar? Que deixou o que eu acabei de ganhar. Vem cá na frente, sua irmã ver. Olha só. Uma onça estava aí dentro, gente. Uma onça, mas tá com medo da onça. Eu gosto. Perdeu, muito obrigado, irmã Rebeca. Não leva a onça fica. Mas antes de terminarmos o programa, a irmã Maria Eduarda... O que o irmão André falou? Tá entendendo? Não, é a participação da irmã que eu tô ansioso, eu quero assistir. Antes de finalizarmos o programa, passar para o pastor Misael, a irmã Maria Eduarda também participou, falou sobre isso. O que é as tentações do jovem hoje em dia? O que é ser o José hoje em dia? É no Brasil Conectados. Deus abençoe a todos os irmãos. Eu sou a irmã Maria Eduarda de Londrina, Paraná. E eu vou falar um pouquinho sobre José, as tentações que ele teve na sua época e como enfrentar isso hoje, nós jovens. Ele foi invejado e odiado pelos seus irmãos e foi vendido por conta de ser o filho favorito de Jacó. E hoje em dia, muitos de nós jovens passamos por coisas semelhantes, tanto na igreja mesmo, na escola, no trabalho, de ser invejado por outras pessoas, por apenas destacar alguma coisa, por sempre estar ali, sempre estar batalhando. E José ensinou para todos nós a não pagar o mal com o mal, mas sim com o bem. Quando ele teve a oportunidade de vingar seus irmãos, ele não vingou, ele simplesmente os amou. Ele mostrou como que tinha que ser. E todos nós hoje devemos seguir esse exemplo. Não vamos pagar o mal com o mal, vamos pagar o mal com o bem. Se algum irmão te fez alguma coisa, jovem, se uma pessoa da sua escola, do seu serviço, te fez alguma coisa que te denegriu, que te derrubou, lembre, primeiramente, a base de José era a fé dele, era sempre estar ligado com Deus em oração. Então, siga esse exemplo, esteja na base da fé, na oração e vamos sempre lembrar disso. Não vamos pagar o mal com o mal, vamos pagar o mal com o bem, porque no céu não vamos estar todos separados, vamos estar todos juntos, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a irmã Maria Eduarda Modesto, lá de Londrina, Paraná, que participou conosco e trouxe-nos uma grande lição. Pague o mal com o bem. Foi o que José fez. Pastor Misael, arrematando tudo que nós falamos sobre esse José de antigamente, esse José de hoje, para José antigamente era mais difícil? Para José de hoje é mais fácil? Considerando o princípio que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, equipara tudo isso. Agora, Satanás, os espíritos, são os mesmos ontem e hoje também, né? Então, aí tem uma equiparação também justa. São os mesmos ontem e hoje, só não são eternamente. Eles serão aniquilados. A irmã que participou agora aí disse, vamos vencer o mal com o bem, né? Muito boa esta palavra. O mal... há um ditado assim até popular que o bem sempre vence o mal, mas nem sempre isso é verdadeiro, porque se o bem não fizer alguma coisa, o mal reage, né? E anula o bem. Então o bem precisa fazer o bem mesmo para que vença o mal, né? Então veja bem, o profeta irmão Brana diz que nós erramos mais, o irmão José, né? José, meus amigos jovens, eu amo vocês demais. Eu sou companheiro vosso, né? Nas tribulações e também no reino de Deus. O profeta irmão Brana diz que nós erramos mais por omissão naquilo que nós devemos fazer do que por envolvimento com as coisas erradas. Nós temos uma consciência cristã. Nós não vamos envolver de propósito, né, nos erros, mas às vezes omitimos fazer.
E aí ele diz: nós erramos mais por omissão do que por comissão. Isso traz a necessidade do jovem, nesta fé que nós temos, fazer sempre a substituição, né? Ele diz isso na mensagem: coisas que acompanham a salvação, obras que acompanham a salvação. A substituição, mesmo de coisas boas, certas, não é nem que sejam erradas, mas coisas boas, mas que geram esta super ocupação, preocupação. Lembrar sempre que há uma necessidade, né, de fazer uma substituição, mesmo de coisas boas, por coisas que acompanham, né, por coisas que acompanham a salvação. Então, se o jovem tiver esta consciência, ele vai estar sempre prevenido nisto, né, de fazer a substituição. E interessante que José, ele era um tipo da perfeição, Jacó era um tipo da graça. Isso nos traz a um ponto, nessa conclusão aqui, que nós devemos ver uns aos outros com os olhos da graça, porque Jacó viu José assim, de uma maneira muito profunda. E nós, todos nós, sem exceção, se nós entrarmos na glória, no céu, é pela graça. Não é porque somos perfeitos, é pela graça. A nossa perfeição é por representação. A nossa perfeição é por representação em Cristo, né? Nós somos perfeitos nele. Não é em nós mesmos, é nele. O que nos vem, então, ao coração, a necessidade de perdão. O perdão, ele está vinculado à perfeição e à fé, naturalmente. São virtudes que andam de mãos dadas, inseparável. Se nós não observarmos esses princípios, nós vamos fazer justamente o que Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, com a medida com que medirdes vos medirão a vós. Está em São Mateus 7. Mas se nós não observarmos estes pontos, nós vamos fazer justamente o contrário. Vamos estar julgando uns aos outros, ao invés de olharmos uns para os outros, como Jacó, tipo da graça, olhou para José. Paulo diz aqui, em 1 Timóteo 4, verso 11, falando com Timóteo, que era um jovem, né? Um José também de seu dia: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Eu já vi interpretações disso aqui, que ninguém deve desprezar o jovem. É o contrário. Paulo está dizendo para o jovem não ter uma mocidade desprezível. Concorda, José? Concorda, José? Não ter uma mocidade desprezível. Está vendo o sentido da coisa? É diferente, né? Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Ou seja, se você tem uma mocidade que não é desprezível, você não será desprezado. Se você tiver uma mocidade desprezível, aí é a sua mocidade que é desprezível, não é tanto que as pessoas estão te desprezando. Correto? Vamos ver só o que Jacó disse para José quando ele abençoava os seus filhos, antes dele partir desta terra, né? Ele reuniu seus filhos, que representavam as 12 tribos de Israel. E isso aqui é muito importante se nós observarmos bem o que Jacó disse de todos os seus filhos, mas o tempo não é muito, nós vamos ater só em José, né? Ele diz assim, quando ele estava abençoando, e após ele proferir estas bênçãos, ele faleceu, ele partiu, né? E no capítulo 49 de Gênesis. Ele diz: José é um ramo frutífero. A graça falando da perfeição. Certo? A maneira que eu e você, cada um de nós, devemos olhar uns para os outros. Porque nós somos graça, perfeição, mas tudo está em Cristo. José é um ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro, os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e o aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará
e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com as bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo que está debaixo, com bênçãos dos peitos e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais. Jacó se referindo a Abraão, por aí. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até as extremidades dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Que maravilha, né? Jacó aqui, sem intenção, por revelação, está dizendo: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você, José, está representando isto. As suas bênçãos excederão a de meus pais e irão até os outeiros eternos. Olha aqui, ó, quantos anos fazem, né, José? Você está aqui, esta bênção aí, ó, nós estamos sendo abençoados, né, com essa realidade. Isso não é uma ficção, não é uma história fictícia, isso é verdadeiro. Eu me emociono. Uma vez eu estava pregando sobre graça, justamente usando este texto. Eu me emocionei muito quando Jacó fez isto. Abençoou e disse: as bênçãos tuas excederão as minhas e irão até os outeiros eternos. Olha, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Meus amados jovens, nós temos um equipamento muito forte hoje. Estamos vivendo nos dias finais, no fechamento da história, romper da alva. E tem uma coisa: José disse para os seus irmãos também, quando ele estava partindo: eu me vou, mas não esqueça, Deus vos visitará e vos levará para a terra que jurou a Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, ele era um vidente, um profeta. Ele não partiu inocente do que ia acontecer. Ele sabia que Deus visitaria seus irmãos e ele disse: leve os meus ossos daqui para onde está ali o selo da ressurreição. Não é isso? Então, nós sabemos que nós também estamos com uma mensagem tão vigente, que o nosso profeta desta era, ele disse: o meu ministério foi enviado para uma noiva que virá nos últimos dias. Antes da vinda de Cristo será milhares. E ele sabia que nos seus dias eram poucos. Ele disse: o meu ministério, meu pequeno ministério, tem colocado mais de 500 mil de pessoas nas Assembleias de Deus e assim por diante. Aquele movimento de cura divina, primeira etapa de seu ministério. Mas ele disse: Deus não faz isto para fazer um espetáculo. Ele está chamando a atenção para algo maior, que foi a palavra que foi aberta em 63, né, os selos. E aí ele disse para um irmão, amigo dele, que nos falou em uma reunião. Ele disse: irmão, meu ministério é enviado para uma noiva que virá antes da vinda de Cristo, será milhares. Se ele estivesse aqui hoje, né, ele veria esta palavra se cumprindo, mas ele sabia antes dele ir embora. Assim são os homens espirituais, os profetas, os homens enviados de Deus para seu dia. Mas nós somos extensão, todos nós aqui. Por isso, quando nós olhamos para o poder escondido que nós temos desta palavra que nós cremos, nós precisamos lembrar uns aos outros. Eu diria, como também se eu ainda fosse de 11, 12, 13, 14, 15 anos, eu digo, nós precisamos, com o que nós temos, lembrar sempre que a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores. Vamos deixar todos que me ouvem pela internet, todos os jovens que nos ouvem, eu dirijo esta palavra a cada um. Vamos deixar de viver como vencidos, porque a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado, pastor Misael. Creio que arrematou todo esse tema, nos esclareceu ainda mais sobre esse jovem José. Antes de terminarmos, ainda hoje, temos uma participação do Vídeo de Passos, mas vamos às comunicações, irmão Adair? Agora, lá do Ceará, em Quiterianópolis, a irmã Sara Lima. Deus abençoe a irmã Sara Lima.
E olha só, lá em Santa Catarina, em Chapecó, irmão Roberto e família. E em Curitibanos, a irmã Marta Olívia do Prado. Porangatu, Goiás, a irmã Edna e família. E também no Mato Grosso, lá em Juína, a irmã Karine, né? Deus abençoe a irmã Karine. Sergipe, Aracaju, pastor Renê Aragão e família. Deus te abençoe, pastor Renê, que sempre participa conosco. Pernambuco, lá em Recife, a irmã Isabel, ovelha do pastor Luiz Carlos, em conexão conosco. Olha só, São Paulo, Araçatuba, irmã Letícia. Jaú, temos Silmara, Alex Jardim e irmão João Paulo. E também em Rubiácea, a irmã Rebeca Ferreira. São José dos Campos, a irmã Sebastiana, Ângela e Elaine. E em Taboão da Serra, a irmã Camila Rempe. No Paraná e Laranjeiras do Sul, irmão Valmir e família. No Rio de Janeiro, Campos dos Goitacazes, a irmã Caroline. Deus abençoe. Também em Rio Grande do Norte, no Natal, a irmã Luciana, irmão Erivaldo, irmão Israel, né? Erivaldo Israel, ovelhas do pastor José Sandro. E também no Rio Grande do Sul, em Cachoeirinha, a irmã Késia, a irmã Rebeca, o irmão André e a irmã Nise. E foram, em média, 150 conexões no programa de hoje. Vamos às fotos também dos irmãos que participaram conosco? Olha lá, temos a irmã Evelyn, lá de Bonito, Mato Grosso do Sul, campo do pastor Vitor Alves. Deus te abençoe. Os irmãos Jonas, Sara, Endeli, Estefânia, Tawane e Sharon, de Breu Branco, no Pará. Deus abençoe estes irmãos. A irmã Salomé, lá de Tabuleiro do Norte, no Ceará, campo do pastor Edileuso. Deus te abençoe. As irmãs Nice, Késia, Rebeca, Raquel, irmão Felipe, em Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Inclusive, eles estavam aqui conosco quinta-feira, né? Nos deu essa honra, esse privilégio. Ah, não, e pelo jeito tiraram a foto já do aeroporto. Estão indo, maravilha, uma família abençoada, né? Nós ficamos muito felizes. Que pena que eles não ficaram aqui esse final de semana para estarem conosco ao vivo. Olha só, a irmã Isabel e a irmã Luciana, lá de Recife, Pernambuco, campus do pastor Luiz Carlos. Deus vos abençoe. Amém. Irmão Amauri e as irmãs Ana Paula, Márcia e Iracema, de Lourdes, São Paulo, campo do pastor Luiz Mende. Deus abençoe os irmãos. E pastor Márcio, sua esposa Celina e sua filhinha Damares, lá em quem reside em Presidente Prudente, São Paulo. Deus os abençoe. Deus te abençoe, pastor Márcio. E também a irmã Daniele Pires, de Marabá, no Pará, ovelha do pastor José Neto. Deus abençoe essa irmã e todo o pastor José Neto, toda a região também. Eu estou sem retorno, agora voltou. Agora sumiu. Irmã, deixa eu ir ali para ver. A irmã Marcela, lá de Marabá, no Pará, campo do pastor José Neto. Deus te abençoe. E a irmã Rosiclei, de Caldas, Minas Gerais, campo do pastor Júlio César da Silva. Deus abençoe a irmã e também o pastor Júlio César. Um abraço. Olha só, a irmã Celina, seu esposo Marcos e suas filhas Esther e Yasmin, lá de Caraguatatuba, São Paulo, campo do pastor Luiz Carlos Marques. E também a irmã Lúcia, irmão Edivaldo e a sua filha, a irmã Érica, de Itaitinga, no Ceará, campo do pastor Vandeni. A irmã Lucélia, lá de Clevelândia, no Paraná, campo do pastor Caio. Deus te abençoe. Deus abençoe o irmão Wesley, de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. E pelo jeito ele é pescador mesmo, hein? Muito bom. Ou é só posou para foto mesmo, irmão Wesley? Eu acho que isso aí alguém pegou e tirou foto. Ei, irmão Wesley, abraço, Deus te abençoe. Olha só, ali ó. Irmão Pedro Vinícius, irmão Matheus Camargo, irmão Renato, que está no estúdio hoje, é a equipe do Conectados pela Fé, do estúdio. E Deus os abençoe. Estes foram os que mandaram fotos para nós. Temos também as irmãs do cenário, olha só, vem cá. A irmã Amanda, a irmã Esther, que prepararam aqui o dia todo, a irmã Amanda estava preparando para vir, não veio? Mas o irmão Joãozinho filma elas ali. Olha lá, elas duas lá, ó, toda hora correndo aí com a hora da verdade.
essas que organizaram aqui, inclusive, né, tirou a túnica, né, que era rosa, e colocou essa outra, né? Que cor que é essa daqui, irmã? Que a gente... Dourado. Hã? Dourado. É, porque a gente homem é branco, preto, verde, vermelho. Não tem preto e branco. Ó, essa camisa aqui, irmão Renato, do irmão aqui, é lilás, rosa, né? É. Aqui já é o quê? Azul. Mas se isso não for azul, se for outra cor também... Ué, isso é difícil, né? É, pronto. Deus abençoe a irmã Kelita, que fez esse desenho muito bonito, ficou muito bom. Muito Olha bonito só, mesmo. José lá fez as pirâmides, ele sendo lançado ao calabouço, e Deus... É a mulher de Potifar puxando? Ixi, eu vi errado. É a mulher de Potifar puxando... É, a veste dele, ele fugindo, isso, né? Isso, eu vi errado. Eu admiro e parabenizo muito essas irmãs que desenham. Porque ainda bem que o irmão Renato é formado em jornalismo, né? Ainda bem que ele só apresenta. A mensagem que eu queria ter citado, eu acho que me passou na hora, é creia de coração. O profeta disse, Paulo não disse ao carcereiro de Filipos o que ele não devia fazer, mas ele disse o que ele devia fazer. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Às vezes estar preocupado tanto com o que não deve fazer, acaba deixando de fazer o que deve. Preocupa no que não deve, deixa de fazer o que deve, né? É, exatamente. Que maravilha. Irmão, fechamos? É com pesar no coração, irmão Júnior. É, pesar no coração que a gente vai ter que mandar José lá para trás. Lembra o pastor Mauro, né? Ele disse, se não posso fazer tudo o que devo, pelo menos devo fazer tudo o que posso. É, exatamente. Amém. Inclusive o pastor Mauro Cardoso, ele está em viagem, atendimento no campo, e o pastor Cleudson também, ele está em viagem. Amanhã o pastor Cleudson estará conosco no período da tarde, do companheirismo, e à noite o pastor Mauro estará conosco na próxima semana. Agradecemos, né, o convite, o pastor Misael, que esteve aqui conosco, e a irmã Raquel também, né, irmão Elias? Isso mesmo. E agora eu quero também agradecer ao José. José vai dar Deus te abençoe na língua dele de novo, na língua original dele. Ele sabe falar? Bem pausado, né? Para terminarmos, irmão José. Leila Tov. Traduz. Boa tarde, com Jesus. Deus te abençoe. Se é com Jesus, é uma boa tarde. Muito obrigado pelo convite. E estamos aqui para fazer aquilo que Deus colocou nos nossos corações, que é ajudar a noiva do Senhor Jesus Cristo. Isso mesmo. Agora pode voltar seus 3.700 anos para trás, que a gente vai continuar. Vou voltar lá para o Egito. Pode voltar, irmão José. Os ossos de José foi levado para a terra de Canaã. Não tem nada no Egito lá. Mas eu ainda estou vivo. Vai continuar a história. Deus te abençoe, irmão Adair. Deus te abençoe a todos que participaram conosco. Está chegando a hora, está chegando a hora, está chegando a hora da igreja de Cristo ir embora. Está chegando a hora, está chegando a hora, está chegando. Muito brevemente ela será arrebatada, vai embora com Jesus para Sião. Por isso nós sofremos com prazer, porque sabemos que está chegando a hora de um para o outro podermos dizer: prepara, irmão, está chegando a hora.
chegando a hora, está chegando a hora, está chegando a hora da igreja de Cristo ir embora. Está chegando a hora, está chegando a hora, está chegando a hora da igreja de Cristo ir embora. Esta igreja vai embora com Jesus, vai para o céu, para as bodas do Cordeiro, e este mundo vai ficar sem a luz, e o infiel vai gritar em desespero, porque já não haverá mais livramento, grandes terrores que aqui jamais se viu, porque já aconteceu o arrebatamento e a igreja de Cristo já subiu. Está chegando a hora, está chegando a hora, está chegando a hora da igreja de Cristo ir embora. Está chegando a hora, está chegando a hora, está chegando a hora da igreja de Cristo ir embora. Está chegando a hora, está chegando a hora, está chegando a hora da igreja de Cristo ir embora. Está chegando a hora, está chegando a hora, está chegando.